Porque os próprios discípulos ficaram assustados. Ele falou assim, peraí. E se o senhor acabou de negar a salvação pro jovem rico, quem é que vai ser salvo então? Ei, irmãos, vem cá comigo. Vem cá, vamos reagir a uns vídeos aqui de heresias arminianas e de seus irmãos católicos. Vamos ver o que esses caras estão falando? É importante saber o que eles estão falando. Tem muita coisa estranha acontecendo aí no meio protestante. E olha, tem coisas que eu nem acreditava, que eu tô vendo agora, né? Então vem aqui comigo, já se inscreve no canal se você gosta de vídeo assim, curta o vídeo, eu vou reagir a 5 vídeos aqui, vamos conversar sobre eles e encerrar o vídeo, tá? Vai encerrar o vídeo com a sua opinião aqui nos comentários, fica à vontade em colocar a sua opinião aqui. Tô aqui na página inicial do Instagram, né? Aliás, nos vídeos do Instagram. Eu quero primeiro reagir a esse vídeo aqui que fala sobre o livre-arbítrio da Maria. Né? Aqui vai exaltar a Maria e o livre-arbítrio dela, né? Os dois ídolos ao mesmo tempo. Quero dizer para vocês, é uma coisa que tem que falar toda vez, né? E eu nem vou falar, dane-se o que você pensa sobre mim. Tivesse dito não para o anjo. Imagina se a Maria tivesse dito não para o anjo. Como assim dito não? No dia que o anjo foi falar que ela estaria grávida do Espírito Santo, ela dissesse não. O que aconteceria? Bota nos comentários, vamos conversar sobre isso. Mas ela disse sim? Não, ela não teve que dizer nada, né? O Espírito Santo, ele só mandou informar o que iria acontecer. Ele não pediu a opinião dela, né? Ele não pediu para ela escolher, ele só disse que ia acontecer. Mas vamos ver o que ele vai falar. A Virgem Maria tinha liberdade de poder falar sim ou não? Não foi perguntado para ela se ela queria, ela só foi informada do que ia acontecer. Assim como Deus faz com os outros profetas também. A única pessoa duas pessoas disseram não, né? Moisés, que quase morreu por causa disso, e Jonas, que quase morreu por causa disso também. Então, não havia possibilidade dela dizer não. Não havia, ela foi informada do que ia acontecer e não importava se ela queria ou não, tá bom? Pela humildade dela, por ser uma serva de Deus, ela aceitou, obviamente, qualquer servo de Deus aceitaria, né? Mas nem todos, né? Como a gente... Agora me diga uma coisa. Vai, diz Eu vou falar pra um gente. negócio aqui. Fala, fica com vergonha não, fala aí pra nós. Joga a heresia aqui. Quem é? Imaculada. Quem é imaculada? Sem pecado. Sem pecado. E que recebeu uma visita de um anjo. Jesus é essa pessoa imaculado, sem pecado e recebeu a visita de um anjo. Quando ele estava lá sendo tentado pelo diabo, né? Ali havia o diabo, era o anjo. Mas quem ele vai falar agora? De quem que é essa que eu tô falando? De quem? Quem, rapaz? Fala. Enganei vocês, ainda bem que consegui. Você enganou mesmo. Na verdade, você está enganando várias pessoas. Eu tô olhando aqui nos comentários, né? Um monte de gente foi enganada. Você é bom nesse... E enganar você é bom. Eu acho que o seu pai deve estar muito feliz por isso. Enganou o pessoal dentro da igreja. Eva era imaculada, cheia de sublimidade e recebeu a visita de um anjo. Eva era imaculada. Antes dela cair, imaculada. Vamos ver o que ele vai falar. Chamado Satanás. Só que ela estava limpa. Calma aí. Maria não? Maria não estava limpa. Será que é isso que ele está falando? Eva estava limpa. Ou seja, Eva era superior a Maria. Pecou. Trouxe o pecado original para toda a humanidade. Nossa Senhora também poderia ter pecado, podia ter rejeitado o plano de Deus, mas... Não poderia ter rejeitado. O Espírito Santo não perguntou, ele informou. Então não poderia. Mas por causa do sim dela, o verbo se fez carne e habitou. Por causa do sim da Maria que o verbo se fez carne. Se ela dissesse não, ele não nasceria. Por favor, né, o Anderson, pregador. Eu sei que você é idólatra da Maria, que você ama ela. Mas vamos ser sinceros. Se houvesse a possibilidade, não haveria a possibilidade de Maria dizer não, Deus escolheria outra pessoa e o Messias nasceria. A promessa não era que o Messias nasceria de Maria, ele nasceria de uma mulher. E óbvio, tem que nascer de mulher.
A Bíblia, pelo menos a Bíblia protestante, não apoia essas ideologias, né, como algumas de Jerusalém católica faz. Mas, mesmo se Maria dissesse não, Jesus nasceria de uma pedra, de um passarinho, de qualquer lugar, porque Jesus tinha de nascer. Jesus não é condicionado a Maria. Ele veio do Pai, foi o Pai quem enviou ele. Essa é mais uma idolatriazinha católica, né? Que, vamos falar da Maria aqui, da deusa, né? Aliás, para falar sobre a deusa Maria, eu quero indicar vocês. Para falar em Maria, aqui, ó, vou lembrar vocês do livro Babilônia, a Semente da Serpente, o livro que explora o catolicismo romano com base nas doutrinas da Babilônia, tá? Você vai descobrir lendo esse livro que o movimento católico romano é o movimento babilônico, tá bom? Então, os reformadores não estavam errados em relação ao Papa e à Igreja Católica, não. Eles estavam certos, tá bom? Tá aqui, ó, o livro tá aí falando sobre isso. O link tá na descrição do vídeo, você vai ter acesso a ele. Vamos continuar aqui, que é muita heresia pra gente ouvir. Eu vou até tirar esse cara daqui. Esse aqui é o... Eu não sei ler o nome dele. Agora sim, vamos ver o que ele vai falar. Deus sabe quem vai ser salvo? Deus sabe quem vai ser salvo? Sim. Sim, ele sabe quem vai ser salvo. Paulo falou sobre isso, né? Jesus falou sobre isso também. Em João 6, Jesus falou que Deus deu pessoas para Jesus, né? Então, óbvio que ele sabia quem seriam essas pessoas, obviamente, né? Deus fala com Abraão, lá em Gênesis, que ele faria de Abraão pai de uma nação. Então, ele já sabia quem seria salvo. Será que ele escolheu salvar de todo mundo, ele escolheu a família de Abraão. Então, sim, Deus sabe quem vai ser salvo. Só respondendo aqui, o Tassos, talvez ele não saiba, em João capítulo 10, Jesus fala que conhece as suas ovelhas também, ele fala que vai chamar essas ovelhas, elas vão ouvir. A pregação do evangelho é esse chamado e aparentemente ele conhece todas essas ovelhas. Mas, vamos ver o que ele vai falar aqui. Sabe? Deus escolhe aqueles que vão ser salvos? Será? Será que Deus escolhe? Óbvio, né? Romanos 8, Romanos 9, João 6, João 3, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse, fala que Deus escolhe quem vai ser salvo, sim. Mas vamos ver se ele concorda com isso? Não. Não? Deus não sabe? Deus não escolhe quem vai ser salvo? Deus sabe o que livremente nós decidimos. Deus sabe o que livremente nós decidimos. Isso não é uma mentira, mas também não tem a ver com o fato dele escolher quem vai ser salvo, né? As duas coisas estão na Bíblia. Deus conhece os nossos pensamentos. Salmo 139 fala que ele conhece os meus pensamentos. Antes de falar, ele já sabia o que eu ia falar. Então, antes de você comentar aqui embaixo, ele já sabia o que você ia comentar. Então, uma verdade, outra verdade. Agora, uma coisa anula a outra? Não. Aliás, no meu livro Texto e Contexto, volume 4, o último volume está disponível lá na Wiclap. Tá? Nesse link aqui você vai ter acesso também. Tem um curso de lógica dentro do livro. Isso mesmo, lógica. Lógica e interpretação. Decreta quem vai. Deus não decreta quem vai para o inferno. Ele Mas então, Tassos, você está querendo dizer que a Bíblia está errada, né? Porque a Bíblia fala que ele decreta quem vai ser salvo. O restante já está condenado. João 3, versículo 18 diz que aquele que crê em Jesus não morre. E aquele que não crê já está condenado. É uma escolha de quem? Se você não creu em Jesus, quem escolheu condenar você? Foi você ou foi Jesus? Né? Então, Tassos, eu acho que você não deve ser cristão, né? Eu não sei quem é ele, mas o que ele está falando aqui não bate com as escrituras. Coração. Ele vê a nossa decisão no futuro já. Ai, Esse Deus é um adivinho, hein, cara? Ele fica adivinhando as coisas. verdade. Porque ele está fora do tempo. Isso só é possível porque ele está fora do tempo. Só é possível Deus ver o futuro não porque ele é onisciente. Essa é uma das heresias arminianas. Reduzir a onisciência de Deus para que ele não saiba todas as coisas. Deus, ele não sabe todas as coisas, ele adivinha o que vai acontecer. Ele precisa olhar pelo espelho do tempo, enxergar você e falar assim, esse rapaz faria isso.
Então eu vou fazer isso. Então, Deus toma decisões com base no espelho do tempo que ele tem. É uma magia arminiana, sabe? Ele abre um poço assim, e ele olha para o futuro e ele vê você. Isso é uma heresia arminiana, tá? A Bíblia não fala que Deus precisa olhar para o futuro ou que ele precisa esperar você tomar decisões. Então ele sabe. Ser onisciente e saber o que você vai fazer no futuro são coisas diferentes. Talvez você não tenha pensado. Pensa comigo. Ser onisciente, eu sei. Eu sei já o que você vai falar. Saber o que você vai pensar. Eu olhei o que você vai pensar e eu descobri o que você vai pensar. São duas coisas diferentes. Deus sabe. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Antes de criar todas as coisas, ele já sabia todas as coisas. Isso não fez com que ele determinasse quem seria salvo. Paulo fala que ninguém é salvo pelas obras. Ou seja, se Deus olhasse para o futuro e visse que você faria uma escolha, ele estaria mentindo. Ou Paulo estaria mentindo, porque Paulo falou que não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o pessoal que idolatra o livre-arbítrio gosta de se gloriar. Na realidade, o ídolo deles é o livre-arbítrio. Então eles precisam fazer com que o seu ego tome as decisões, que a sua liberdade tome as decisões. E para isso eles fazem Deus não ser onisciente. Tá? Eles vão explicar assim a Bíblia. Agora, a Bíblia não explica assim. O maior problema é isso. Deixa eu falar uma parada para vocês. Eu vou mandar um arquivo para vocês explicando a doutrina da presciência de Deus, tá bom? Eu gerei esse documento aqui, eu coloquei as informações, gerei o documento com todas as informações sobre a doutrina da presciência e dos eternos decretos de Deus. Não é uma cópia da Confissão de Fé, são textos bíblicos que provam a pré-determinação de Deus na Bíblia, tá bom? Para você receber esse arquivo, você vai ter que mandar um e-mail para mim. O meu e-mail tá aqui na descrição. Olha na descrição do vídeo, você vai achar meu e-mail. Me manda um e-mail que eu vou encaminhar o estudo completo para vocês. Mas Deus sabe o futuro porque ele está fora do tempo. Então a atemporalidade de Deus é a explicação lógica da possibilidade de Deus saber o futuro. Esse aqui é muito interessante, né? A explicação lógica da possibilidade de Deus saber o futuro. Ai, cara, Paulo escreve que Deus ele nos elegeu antes da fundação do mundo para boas obras, preparadas de antemão por ele. É muito diferente do que ele está falando, sabe? Paulo fala o contrário dele. Não é nada não é parecido, é exatamente o contrário, o oposto. Ele está falando o oposto da Bíblia. Nós fomos eleitos desde a fundação do mundo para obras que já estavam preparadas por ele. Ele já preparou de antemão. Vamos ver esse rapaz. Acho que é agora. Deixa eu ver o outro aqui. Vou encerrar com esse aqui, né? Vamos ver esse cara aqui, ó. Eu tenho que atualizar para ele recomeçar, porque o Instagram é uma porcaria. Igrejas protestantes, porque são várias. O Instagram não tem como você voltar o vídeo. Você tem que ver o vídeo e toda hora passar de novo. Cada um fala uma coisa, cada um tem uma teologia específica. Eu acho que nem as pessoas que estão na mesma igreja não têm a mesma visão a respeito dos assuntos. Então... olha lá, ele está falando ali uma coisa que é real, né? Não é real nas igrejas reformadas, mas nas outras igrejas é real. Por exemplo, você é de qual denominação? Você conhece a confissão de fé da sua denominação? Ou a sua denominação tem uma confissão de fé? Então o que ele está falando aqui é uma realidade que acontece. Agora eu vou denunciar outra realidade. Algumas igrejas protestantes aceitam pessoas que discordam da sua confissão de fé. Aceitam como membros. Isso não deveria acontecer. A pessoa só pode ser membro de uma denominação se ela concordar com a denominação. Entende? Se ela concorda com as doutrinas, aí ela é membro. Ouvi um arminiano reclamando uma vez de que ele gosta muito do Hernandes Dias, né? Gostava, né? Agora ele não gosta mais não. Mas ele gostava muito do Hernandes Dias e ele fez o curso para novos membros lá na igreja do Hernandes, que eu não sei se é a mesma de hoje, né? Eu acho que pode ser uma igreja anterior dele. Só que ele foi reprovado, ele não pôde se tornar membro da igreja do Hernandes. Qual é o motivo? Ele é arminiano. Entende? Ele é arminiano e por ele ser arminiano, ele não pode ser membro de uma igreja presbiteriana.
Você pode achar que isso é meio injusto, mas na real, não. É justo. Isso é justo. Porque a nossa confissão de fé tem a doutrina que a gente professa com base na Bíblia. Eu não vou aceitar outra pessoa ensinando contrário ao que a gente aceita como regra de fé. Então é lógico que alguém que discorda de você não possa ser membro da sua igreja. Vamos falar na linguagem que a maioria de vocês está acostumado? Eu não consigo colocar um vascaíno com a camisa do Flamengo torcendo para o Flamengo, entende? Porque ele vai ter que me responder questões sobre o Flamengo. Ele vai falar que o Flamengo é o melhor time do mundo? Ele vai falar isso? Não vai falar, né? E é por isso que não pode acontecer. Ah, mas você está dizendo que igreja virou clubismo? Cara, as pessoas elas se juntam pelo pensamento mesmo, né? Então a igreja virou clubismo, sim, virou clubismo, infelizmente. Ah, mas a igreja pentecostal aceita qualquer tipo de pessoa. Não aceita qualquer tipo de pessoa. A igreja arminiana não aceita calvinista. Pelo contrário, ela debocha do calvinista. Há muitos calvinistas sofrendo porque se tornaram calvinistas dentro de igreja pentecostal e batistas, né, e por isso sofrem, tá bom? O pastor calvinista não pode ser pastor batista em muitas denominações, porque a batista é arminiana. A mesma coisa acontece nas Assembleias de Deus. Então, não. A mesma coisa que acontece do lado de cá, acontece do lado de lá. Mas a reclamação desse cara aqui é outra. Olha, esse pessoal da Igreja Católica não se enxerga, né? Mas vamos ver o que ele vai falar. Então é tudo muito dividido, não tem essa unidade. E isso estava me fazendo muita falta. Então, ir em diversas igrejas protestantes, cada um pastor tinha uma interpretação da Bíblia, por exemplo. Eu precisava... Porque não leram texto e contexto. Se lê o texto e contexto, vai ter a única interpretação da Bíblia. Aliás, essa é uma das matérias novas do 4º volume de texto e contexto, tá? Da 4ª edição. Lógica Bíblica. Tá lá no livro novo, beleza? Eu vou fazer vídeo sobre isso lá para o Sobre Bíblias, mas já estou adiantando para vocês. A Bíblia só tem uma interpretação. Não tem como A e B ser igual a A. A só pode ser igual a A, entendeu? B mais A não dá A. Então, isso é lógica, é um dos pontos lá do curso de lógica que tem na nova edição. Vou fazer vídeo sobre isso no Sobre Bíblias, mas só há diferentes interpretações bíblicas porque as pessoas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo a mente delas sobre a Bíblia. Como, por exemplo, a Igreja Católica faz. A Igreja Católica não interpreta a Bíblia. Ela interpreta a sua tradição e debaixo da sua tradição ela coloca a Bíblia. Então, se a Bíblia fala A e a tradição disser B, eles vão adotar o B, tá bom? Então, é por isso que lá é uma unidade, né? Óbvio. É o Papa que dita todas as coisas. E ele não dita o que está na Bíblia. Isso é óbvio, não preciso nem ficar falando aqui. Falava de uma coisa... Uma centralidade. De uma centralidade. Centralidade. Escritura. Sola Escritura. Né? E por que o movimento não quer? O movimento católico não quer por causa do BO que está aqui, né? Eu já falei do meu livro hoje. Já falei aqui, ó. Tá aqui, ó. A Igreja Católica só aceita o que está na religião babilônica. Ela não aceita a Bíblia. Isso aqui prova isso, tá bom? Isso aqui prova, beleza? O link tá aqui, ó. É só ir lá e comprar o livro para vocês entenderem o que eu tô falando. De algo infalível. Me explica. Algo infalível é a Bíblia. Cara, eu já me converti sabendo de todas as questões, dificuldades e crises, né? Mas quando eu vi aquilo assim, não, ainda que o padre, né, coitado, tem uma má formação, faz uma homilia puramente política, por exemplo. Padre fazendo homilia política, hein? Isso não... É a teologia da libertação, né? Aí a gente entra numa outra questão. Ele falou o seguinte: eu gostaria de um lugar onde tivesse uma unidade. Mas ainda que o padre faça uma homilia política, ele está falando sobre a teologia da libertação, que é a teologia liberal que está dentro do movimento católico. Na real, não é só isso que existe. Existe a teologia da libertação, agora existe a teologia pentecostal dentro da Igreja Católica, fora que dentro da Igreja Católica existe o pensamento de um tipo de padre, do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Mas sabe o que acontece? Vocês acham que a gente não sabe.
E, na verdade, quem sai do protestantismo para o catolicismo realmente não sabe, né? Vai atrás de uma coisa que não acontece. Dá 2 anos, 3 anos, percebe que era falso, que era mentira. Então, ele está falando dele mesmo, embora ele esteja numa igreja católica. É isso que está acontecendo nesse vídeo aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer esse ou esse primeiro? Vamos falar desse aqui? Porque o pastor Fábio Pimenta, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, Assembleia de Deus, se não me engano, ele vai dar um aviso muito grave aqui, uma coisa muito séria, tá? Vamos ver o que ele vai falar. Calvinismo nas igrejas. Como assim? Uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos responder essa questão? Como assim, uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos em João, capítulo 10. Vamos responder o título dele, né? Aqui vai aparecer propaganda nessa tela, tá? Mas... aqui, esse site aqui da Bíblia Online, ele tem muita propaganda. Mas, vamos lá, vamos achar aqui o texto, ó. Vamos ajudar ele a entender, né? Aqui, esse aqui, ó. Só daqui, tá bom? Ô pastor, você sabe ler ou eu tenho que ler para você? Ô pastor Fábio Pimenta. Palavras de Jesus que são inferiores às palavras da Assembleia de Deus, pelo jeito, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. O meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, menos do que a doutrina arminiana. Deus não é tão grande quanto o arminianismo, tá? Porque a Bíblia diz A, o arminianismo diz B. E aí, meu filho? O que mais você precisa saber para você entender que o arminianismo é uma heresia? Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém, vou fazer sinais para você entender, ninguém as arrebatará da minha mão, da mão do meu Pai. Só o arminianismo consegue tirar uma alma de Jesus, tá bom? O arminianismo é o único que consegue fazer isso. E aí, fica aí a pergunta, né? A resposta, né? Como assim uma vez salvo, salvo para sempre? Simples. Eu creio em Jesus. Eu fui salvo por Jesus. Então, eu creio na promessa de Jesus. Sorte eu não ter sido salvo por Armínio, porque ele iria me rejeitar. Mas Jesus me salvou. Ele me libertou. Eu pequei hoje contra ele. Eu pequei contra ele. Eu pedi perdão. Eu fui perdoado. E ninguém vai me tirar da mão de Jesus. Isso aqui é a palavra de Jesus. Eu não preciso nem trazer mais nada para vocês. Mas já está respondido aí, né? Como assim? Acho que ele já entendeu. Vamos lá. A igreja vai ter que tomar uma decisão. Porque dentro dos nossos templos já tem pessoas calvinistas. Qual o problema? Pregando uma vez salvo, salvo para sempre. Não pode pregar a Bíblia dentro dessas igrejas, hein, pessoal? Ó, eu falei Assembleia de Deus, mas eu não sei se ele é da Assembleia de Deus, tá bom, pessoal? Eu não sei se ele é da Assembleia de Deus, tá? Vocês devem estar me corrigindo aí. Faz o seguinte, coloca aqui no comentário da onde que ele é, tá? Aqui tem um símbolo aqui de uma igreja, mas eu não sei se é da Assembleia. Mas enfim, não pode pregar João 10, 29 nas igrejas dessa denominação aqui, tá bom? Na igreja Assembleia de Deus não pode também, porque eles não acreditam na doutrina da preservação. Eles não acreditam, eles acham que você vai pro inferno mesmo. O Fábio Pimenta tá falando o seguinte, ó, a Bíblia está contagiando a igreja pentecostal. É isso que ele tá falando. Eu não sei se é uma reclamação ou se ele tá agradecendo, né? Está contagiando os nossos jovens. Eu não sou contra nenhuma denominação, mas pentecostalismo. Ah, tá, a igreja pentecostal. Você não pode pregar a Bíblia numa igreja pentecostal, porque tá aqui, ó. Você tá olhando na tela, não foi editado por mim, o texto tá na tela. A palavra de Jesus não deve ser pregado numa igreja pentecostal, é isso que ele tá falando. Você pode ser pentecostal e discordar dele, beleza? Mas eu tô julgando ele é um líder pentecostal, ele está acima de você. E ele está dizendo isso. Calvinismo não são as mesmas coisas, e nós temos profetas e pastores doutos para falar a mensagem pentecostal. Não precisa usufruir o nosso púlpito aqueles que têm o calvinismo como ideia básica.
Mas não é calvinismo, é a Bíblia. Não é calvinismo. Eles inventaram um nome, eles pegaram o nome de Calvino, vão falar assim, ó, quem pregar a Bíblia, bota o nome de Calvino para que ele não pregue a Bíblia, tá? Quando ele fala calvinista, ele tá falando da Bíblia. Porque eu não tô falando de Calvino, não foi Calvino que escreveu isso aqui. É a Bíblia. Ele está dizendo, não pregue, olha que sinal de uma denominação que não está diante de Deus. Não pregue a Bíblia nesse lugar. Se a Bíblia dizer que você é salvo para sempre, ela está errada. Porque quem determina isso é a igreja pentecostal. Eu não vou falar que é a Assembleia de Deus, embora eles não acreditem também no que Jesus falou, tá? A Assembleia de Deus despreza o que Jesus falou, eles não acreditam no Jesus, tá? Nesse aspecto aqui. Mas ele tá falando isso no vídeo dele. Nós vamos ter que tomar uma decisão, ou somos calvinistas ou arminianos, pentecostais. Viu? A questão não é ser igreja, a questão é se você é arminiano ou calvinista. Ah, vai cagar, vai pessoal, vocês estão zoando com a minha cara, né? Que isso é igreja. Para. A minha igreja é calvinista, a gente não fica discutindo assim não, a gente pega a Bíblia e vai ler. É isso que Se você que está numa igreja igual essa do Fábio Pimenta aí, vá visitar uma igreja presbiteriana. Fala assim, cara, o Fábio Pimenta tá certo, sabe? Aquilo lá é errado. Só de raiva eu vou visitar essa igreja para constatar que eles fazem isso. Você vai ver, cara, é diferente. Não tem nada a ver com isso. Nós pegamos a Bíblia e lemos. E talvez seja por causa desse tipo de pregação que tantos assembleanos estejam indo para a igreja presbiteriana. A Batista também deve estar ganhando muitos membros assim, né? Agora, vamos terminar com mais uma heresia. Aquilo ali que ele está falando é errado, tá, pessoal? Se Jesus disse, olha, meu Pai me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão do meu Pai. Essa é uma doutrina bíblica, tá bom? Não tem a ver com calvinismo, não tem a ver com... vamos ler aqui Romanos 8 também, não tem a ver com arminianismo. Esses caras já eram, eles estão no passado, tá? É Bíblia isso, ó. Portanto, Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como que a igreja está deteriorada por esses caras, né? Que pregam contra a palavra de Deus. Né? Como está deteriorada. É complicada a situação. Vocês vão ver um rapaz falando agora que Jesus pode não conseguir salvar alguém, mesmo que ele queira. A Bíblia está falando de forma clara aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Mas olha o que esse pastor arminiano vai falar. Deixa eu atualizar aqui de novo. Se o homem não quiser ser salvo, Deus salva? A pergunta do rapaz é, e se o homem não quiser ser salvo, Deus salva ele? Sim ou não? Contra a vontade dele? Contra a vontade dele aqui é contra a vontade do homem. Contra o livre-arbítrio. O homem não quer, Deus quer. E aí? Não pode ser salvo. Não pode ser salvo. Olha o que Jesus falou. As minhas ovelhas me conhecem. Ouvem a minha voz e eu conheço e elas me seguem. Há uma possibilidade de uma ovelha de Jesus ser perdida e fazer com que Jesus fracasse naquilo que Deus mandou ele fazer. Porque Deus mandou Jesus vir para salvar o seu povo. E ele fala em João 6 que todos esses que Deus deu para ele vão ser salvos e ressuscitados no final. Mas pelo arminianismo, há um momento onde Jesus perde uma ovelha que Deus deu para ele. Entende? E é aí que está o cerne da heresia arminiana. O livre-arbítrio é maior do que os planos de Deus. Vocês estão vendo ele falar. Não sou eu, ó. Não, porque violenta aquilo que Deus deu ao homem, que é a liberdade. Violenta aquilo que Deus deu ao homem, que é a liberdade. E olha, intelectual, cara, né? Filósofo, olha o rosto dele. A vontade de Deus choca com a vontade do homem? A vontade do homem prevalece? Não, está na Bíblia isso. Não. Está na Bíblia. Eu tô lendo diferente, mas tô lendo a Bíblia, aliás, né? Tá na tela para vocês. Eu tô perguntando, se a vontade de Deus e a do homem, as duas juntas se chocam, qual vai prevalecer? Exato. Deus quer te salvar, você não quer ser salvo. E aí? A palavra é sua. Vai ter intervalo?
Vai ter intervalo, eu preciso tomar uma água. Meus amigos. Meus amigos. Que loucura, hein? Aí o pessoal falando, calvinista é fraco demais. Ridículo, faltou embasamento bíblico. O desejo de Deus é que nenhum se perca. Aquele que quiser herda o reino dos céus tem que fazer o quê? Só parar pra pensar. Meu amigo, olha, salvo quem quer, basta crer. Mas, Rick, deixa eu te falar uma coisa. É salvo quem quer, basta crer. Mas e o jovem rico, não queria ser salvo? O jovem rico não queria ser salvo? E o que aconteceu com ele? Jesus disse, dificilmente um cara como você vai para o céu. Entendeu? Jesus falou isso para o jovem rico. Dificilmente um cara como você vai para o céu. Tipo assim, dificilmente eu vou aceitar alguém como você, jovem rico. E aí? É salvo quem quer? João 1, versículo 12, fala que só é salvo pela mudança que Deus opera no homem, e não que você quer. Então, olha o que João 3 fala. João 1, na verdade, né? Versículo 13. Mas a todos quanto receberam Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais, essas pessoas, pessoas que não nasceram do sangue, eles não se tornaram filhos de Deus por causa do seu nascimento, nem da vontade da carne, do livre-arbítrio, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, a Bíblia fala A, o arminianismo fala B. Entende, pessoal? É por isso que vocês têm que sair do sistema arminiano. Vocês têm que abandonar o arminianismo, porque ele não prega a Bíblia. Ele prega a lógica humanista. Mas o evangelho é loucura para a lógica humanista. Paulo escreveu sobre isso. Jesus, olhando aquele evento do jovem rico, falou, isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Por que ele falou isso? Porque os próprios discípulos ficaram assustados. Ele falou assim, peraí. E se o senhor acabou de negar a salvação para o jovem rico, quem é que vai ser salvo então? Né? E aí ele falou, ser salvo, é impossível para os homens. E aí? Eu preciso bolar algum argumento melhor do que a Bíblia para você entender? Não, se você não acredita no argumento lendo a Bíblia, você não precisa fazer mais nada. Eu já fiz o meu papel, que é demonstrar quão incrédulo você é. Gostou do tema? Você vai receber no e-mail, tá? Um documento falando sobre essas doutrinas, beleza? Me manda um e-mail, o meu e-mail tá na descrição desse vídeo. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, vídeo de 40 minutos, faz tempo que eu não solto vídeo assim, hein? Compartilha para mais pessoas ver e tchau!